Se eu fosse você, não começaria a utilizar a Tadalafila antes de assistir esse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista, especialista em saúde sexual masculina e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre alguns aspectos importantes com relação à Tadalafila. Eu não sei se você sabe, mas essa classe de medicamentos foi descoberta mais ou menos ao acaso lá na década de 90. São medicamentos que eram utilizados para o tratamento da hipertensão pulmonar. E ali no meio de alguns estudos voltados para essa finalidade, eles começaram a perceber que os pacientes que recebiam a medicação começavam a ter ereções e começou a ser um relato muito frequente dos pacientes. E a partir de então desenvolveram essa classe de medicamentos que hoje ajuda milhões de homens, por que não dizer, por conta da sua característica de melhorar as ereções. Essas medicações inibem uma enzima chamada 5-fosfodiesterase, que fica na região ali peniana principalmente, onde ela vai favorecer a chegada de sangue para o interior do pênis. E ela vai fazer com que esse sangue permaneça por lá durante a sua relação sexual. Agora, existem alguns aspectos importantes que você precisa saber antes de utilizar a medicação. Dentro desses aspectos, os primeiros que eu gostaria de comentar aqui com você são relacionados aos efeitos colaterais. Afinal de contas, todo medicamento que a gente vai consumir, existem alguns efeitos colaterais. Até a dipirona que você eventualmente toma ali por conta de uma dor de cabeça, tem efeitos colaterais e você precisa saber deles. Os principais efeitos colaterais da Tadalafila são referentes a uma vasodilatação, portanto, você pode sentir ali uma dor de cabeça. Para alguns homens, essa dor de cabeça pode ser muito intensa. Para outros homens, apenas uma leve dor de cabeça que normalmente é passageira após o término do efeito da medicação. Outro efeito também é relacionado à coriza. Você às vezes pode ficar com o nariz um pouco mais entupido. Eventualmente você pode ficar com o rosto um pouco mais avermelhado. Tem homens que relatam também dores musculares. As dores musculares elas podem aparecer na região ali das costas, na região lombar, eventualmente nas pernas também. Outros acabam sentindo a epigastralgia, que é uma dor parecida com a gastrite aqui na região da boca do estômago, ou até mesmo o refluxo gastroesofágico. São efeitos que muitas vezes não impedem a continuidade do uso da medicação, mas às vezes existem homens que não toleram e acabam tendo que suspender o efeito desse medicamento. Na verdade, quando a gente vai falar também sobre a duração da Tadalafila, é outra coisa que você precisa ter em mente. A Tadalafila, principalmente na dosagem aí de 20 mg, ela tem um efeito de aproximadamente 36 horas, diferente do Viagra, que gira em torno de 4 a 8 horas aproximadamente. Ou seja, se você toma uma medicação provavelmente ali na sexta-feira, até o domingo você vai ter um efeito da Tadalafila. E portanto, esses efeitos colaterais que eu mencionei aqui com vocês, ele pode durar durante esse período em que a medicação ainda está no seu organismo. E eu falei meio por cima aqui, mas existe um outro dado que eu queria te falar, que é com relação à dosagem. Existem duas dosagens principais da medicação, que é a de 5 mg e a de 20 mg. A de 5 mg ela deve ser aí de uso contínuo, ou seja, todos os dias você utiliza um comprimido de 5 mg. O mais comum hoje utilizado é o Cialis diário. Já a Tadalafila de 20 mg, ela deve ser utilizada previamente à relação, geralmente ali de 30 minutos a 1 hora antes da relação você já utiliza para ter o efeito dela na sua relação sexual. Agora, é todo mundo que pode utilizar a Tadalafila? Não é todo mundo que pode utilizar. Claro que você vai utilizar a Tadalafila quando você passar por uma consulta médica e receber a orientação do seu médico. Espero que você esteja utilizando nessas condições, mas existem algumas contraindicações absolutas à utilização da Tadalafila. Por exemplo, se você utiliza uma medicação chamada de nitrato de isosorbida, que é uma medicação aí voltada para o tratamento de doenças cardiovasculares, você não pode utilizar a Tadalafila aí em conjunto. Assim como se você tem uma insuficiência cardíaca grave, tem pessoas, turma, que já passaram por infartos do miocárdio, infarto do coração mesmo, e que tem uma restrição para atividade física muito grande. Pessoas que não podem, inclusive, fazer atividade sexual. Essa pessoa não pode utilizar a Tadalafila sob o risco aí de piorar a sua condição cardiovascular e ter, de repente, aí uma piora, por exemplo, com um novo infarto. Outro detalhe, que não é um detalhe propriamente dito, porque ele é extremamente importante, é você começar a pensar de onde você vem adquirindo as suas medicações. A gente vê hoje no mercado muitos medicamentos
medicamentos falsificados, infelizmente, e de marcas que a gente desconhece. Portanto, quando você for comprar sua medicação, procure se orientar com o seu médico qual marca você deve consumir, para aí sim você ter o efeito esperado do medicamento. É muito comum, às vezes, a gente encontrar no consultório homens que utilizaram a tadalafila e não sentiram o efeito por terem adquirido uma medicação duvidosa. E eu queria muito pincelar aqui com vocês um assunto que é extremamente importante, que é aquele homem que faz o uso preventivo da tadalafila. Aquele homem que fala assim, eu não tenho problema de ereção, mas eu vou utilizar só por segurança. Vai que eu não consigo ter uma relação sexual, uma performance como eu gostaria. E eu queria te desincentivar, se é que existe essa palavra, a não utilizar a tadalafila dessa maneira. Nós não recomendamos que você utilize a tadalafila de modo preventivo. Na maioria das vezes você deve estar inseguro, com medo de ir para uma relação, ou às vezes você quer ter uma performance além daquela que você conseguiria provavelmente ali, durando 3, 4, 5 relações em uma noite, e essa não é a finalidade do medicamento. Mas eu vou te falar onde a tadalafila de fato pode ajudar numa relação sexual. A tadalafila ela é voltada principalmente para aqueles homens que têm uma dificuldade de circulação na região peniana, homens que de fato não conseguem ter uma ereção por conta de uma falta ou uma dificuldade da vascularização peniana. Homens, por exemplo, que têm placas de gordura, placas que dificultam a chegada de sangue lá para o interior do pênis. Homens que sofreram, por exemplo, com diabetes. Homens que já passaram de 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, onde a anatomia do pênis não é tão favorável para suas ereções. Existe um grande risco de você começar a utilizar a tadalafila precocemente e de repente ficar dependente da medicação da parte psicológica. De repente você não consegue mais ir para uma relação sexual sem o comprimido. E aí eu queria falar com você que tem menos de 40 anos de idade. Se você tem menos de 40 anos de idade, existe uma grande chance de você não precisar da tadalafila para ter uma relação sexual. E eu não estou dizendo que você não tem um problema de fato com relação à sua ereção. Às vezes você pode estar pensando assim, pô, mas eu tenho menos de 40 anos de idade e eu não consigo ter uma relação sexual. O que eu estou te dizendo é que a solução para o seu problema pode não ser a tadalafila como primeira escolha. Aí você pode se perguntar, mas então qual é a solução? Como eu posso melhorar a minha ereção tendo menos de 40 anos de idade? Aí existem várias estratégias que você pode empenhar aí no seu dia a dia para melhorar suas ereções. É um motivo para um outro vídeo, mas eu queria te dar uma dica aqui do que pode ajudar a melhorar a sua ereção. Se você tem menos de 40 anos de idade, o que pode ajudar as suas ereções são exercícios pélvicos, por exemplo. Exercícios que vão te ajudar a fortalecer a musculatura pélvica, músculos que são extremamente importantes para as nossas ereções. O que pode ajudar na sua ereção é você melhorando a sua alimentação, incluindo alimentos aí que vão favorecer a produção de testosterona, favorecer o ganho de massa muscular e favorecer também a perda de gordura corporal. O que vai melhorar a sua ereção é você diminuir o seu estresse, as suas preocupações, é você começar a dormir melhor. E às vezes, preocupações é difícil mesmo da gente lidar no nosso dia a dia, mas a gente consegue administrar. E saiba que isso pode estar afetando o seu desempenho sexual. E não é com a tadalafila que você vai resolver o problema. Se você quer aprender mais sobre como melhorar a sua ereção de uma forma mais saudável, sem ficar dependendo única e exclusivamente de medicamentos, eu queria que você fizesse parte do nosso clube, que é o Clube Confie no Seu Taco. É o meu clube aqui do nosso canal, onde eu te ensino ferramentas práticas, com lives semanais, para que você empenhe aí no seu dia a dia questões que vão de fato melhorar suas ereções de forma mais longeva, para que você não dependa única e exclusivamente de um comprimido. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui no comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal também. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.